Dinossauros, mamutes e neandertais são figuras famosas na história da evolução. Eles viviam exuberantes pelo nosso planeta, mas todos se extinguiram. E não foram os únicos. Mais de 99,9% de todas as espécies que já habitaram a Terra não estão mais entre nós. Nossa própria espécie surgiu recentemente no processo evolutivo. Nosso cérebro avantajado possibilitou que colonizássemos até as regiões mais remotas do mundo e nos tornássemos uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. Alguns cientistas alegam que nos tornamos imunes à extinção. Já outros afirmam que corremos mais risco hoje do que antes. Estamos entrando em um período em que os riscos são maiores do que nunca. Há uma grande probabilidade de fracassarmos e darmos fim à história da humanidade neste século. Estamos fazendo coisas e faremos coisas neste século que nunca foram feitas. Vamos desenvolver tecnologias extremamente poderosas que nos permitirão manipular e reconstruir a natureza da vida e controlar a matéria nos níveis atômico e molecular. Ninguém sabe se a humanidade está no início de sua jornada ou no fim. Não demorou muito para a cultura popular desenvolver um gênero sobre esse assunto. Hoje, até mesmo os cientistas estão se interessando pelos desastres que poderiam pôr fim em nossa espécie. Durante grande parte da história da humanidade, não se podia fazer muito sobre os riscos existenciais. Mas hoje chegamos a um nível em que, através da ciência, podemos entender alguns dos fatores que nos ameaçam. Somos ameaçados principalmente por fenômenos naturais? Ou nós mesmos seremos os causadores do nosso fim? Qual a probabilidade de ocorrer um evento de extinção neste século? Procuraremos respostas para estas perguntas. 10 passos para o fim do mundo. A estrela mais próxima de nós, o Sol, é pré-requisito para a vida na Terra. Sem ele, não haveria plantas, animais, nem seres humanos. Mas os poderosos processos físicos que ocorrem dentro das estrelas também podem extinguir a vida. Quando uma estrela morre de modo violento, podemos ter o azar de estar no meio do caminho. Acreditem ou não, estamos literalmente olhando dentro do cano da arma mais explosiva de todo o universo. 10. Estrela em colapso. Em 19 de março de 2008, instrumentos registraram um fenômeno estelar muito distante, jamais observado na história da astronomia. Os instrumentos registraram o estágio final da vida de uma estrela gigante, uma supernova potente o bastante para produzir a chamada erupção de raios gama. É uma estrela enorme que entra em colapso formando um buraco negro. E ao longo do eixo de rotação, partículas carregadas de energia podem voar próximo à velocidade da luz. Elas explodem da superfície da estrela, produzindo 2 jatos opostos de raios gama. Se uma erupção de raios gama ocorresse em nossa vizinhança, as consequências seriam catastróficas. Se esse feixe atingisse a Terra, para começar, destruiria nossa camada de ozônio, de modo que a radiação prejudicial chegaria à superfície da Terra e toda a vida correria perigo. Um dos pelo menos 5 eventos de extinção que já ocorreram se deu há 450 milhões de anos. Mais de 50% de toda a vida animal da Terra foi extinta. Segundo uma teoria, uma erupção de raios gama pode ter contribuído para o desastre, com sua nociva radiação cósmica. Se uma erupção de raios gama já devastou a Terra há 450 milhões de anos, isso pode se repetir. E cientistas descobriram uma estrela que está chegando ao fim de sua vida e que pode produzir uma enorme erupção de raios gama a qualquer momento.
é a WR-104. Comparada à estrela que produziu a erupção de raios gama em 2008, é praticamente nossa vizinha. E os astrônomos já sabem que seu eixo rotacional está alinhado com certo grau da Terra. Se a erupção de raios gama da WR-104 chegasse até nós, as consequências para o nosso planeta seriam terríveis. Quando atingisse a Terra, a radiação já seria menor, mas suficiente para causar rupturas na camada superior da atmosfera. No mínimo, destruiria a camada de ozônio. Estaríamos sujeitos a perigosos níveis de radiação ultravioleta e o acúmulo de compostos de nitrogênio resultaria em chuvas ácidas. As plantações secariam, a cadeia alimentar deixaria gradualmente de existir. A vida nos oceanos seria extinta. Com a cadeia alimentar da Terra paralisada, toda a vida na Terra começaria a se desintegrar. Mas uma erupção de raios gama não seria a única ameaça que uma estrela em colapso nos imporia. O que sobra da explosão, um buraco negro, pode trazer problemas ainda maiores. O buraco negro é o objeto mais monstruoso e fantástico de todo o universo, porque tudo que tenta sair, volta para o buraco. Cientistas já sabem há muito tempo da existência de grandes buracos negros no centro das galáxias e espirais. Nosso sistema solar gira em torno de um buraco negro, em uma órbita estável e a uma distância segura de 27 mil anos-luz. Mas o buraco negro descoberto há 10 anos chocou a comunidade científica. Em 2001, observando o céu à noite, notamos que algo passava na frente das estrelas. A luz delas se distorcia, algo invisível se movia diante das estrelas. Nós o rastreamos e, meu Deus, era um buraco negro andando. Os buracos negros não ficam parados, eles perambulam pela galáxia. E aí percebemos essa nova ameaça. Buracos negros cujas trajetórias são totalmente imprevisíveis. Atualmente, os cientistas acreditam que há milhares de buracos negros perambulando por nossa galáxia. Remanescentes de supernovas, eles foram lançados nas mais diversas direções por toda a Via Láctea. Eles podem colidir com outros buracos negros e ser arremessados a outras direções. Acreditamos que foi o que aconteceu nesse caso. Algum tipo de colisão levou esse buraco negro a orbitar ao redor da galáxia Via Láctea. Se um buraco negro resolvesse passar por nosso sistema solar, o perigo seria iminente. Se um buraco negro se aproximasse do nosso sistema solar, as órbitas dos planetas mais distantes do Sol seriam distorcidas. Eles começariam a oscilar. Quando o buraco negro passasse por Saturno, começaria a afetar a órbita da Terra, empurrando-nos em direção ao Sol ou nos jogando para o espaço. E poderia nos engolir completamente. Mas para isso, esse aspirador cósmico teria que estar a poucas centenas de quilômetros da Terra. A probabilidade de sermos atingidos por uma erupção de raios gama neste século é mínima, cerca de 1 em 10 milhões. E a probabilidade de um buraco negro passar perto de nós é ainda menor. É um dos riscos da natureza. Conhecemos um pouco e sabemos que é raro. Seria muito azar sermos atingidos por uma rajada dessas na próxima centena de anos. Por isso que as ameaças de uma estrela em colapso estão em 10º e último lugar na nossa lista de cenários de destruição. A probabilidade de a próxima ameaça de nossa lista ocorrer é bem maior. Ninguém percebeu que ele vinha com toda a força em nossa direção há alguns anos. Os instrumentos não o detectaram enquanto passava por nós, a menos de 1/3 da distância da Lua. Só identificamos o grande asteroide 2002 MN 3 dias após ele ter passado bem perto de nós. Se sua órbita fosse pouca coisa diferente, teria atingido a Terra com força suficiente para destruir uma cidade como Estocolmo.
Não haveria aviso prévio e os resultados seriam devastadores. Acabou. Fim. Todos em Estocolmo morreriam. 9. Impacto mortal. Vivemos em meio a um verdadeiro tiroteio. Há objetos que nos passam despercebidos, riscando o nosso céu o tempo todo. Se pudéssemos iluminá-los à noite, ficaríamos chocados. De uma sala de escritório humilde e comum, milhões de projéteis cósmicos estão sendo observados. Chegamos. Este é meu escritório. Este é um diagrama com a localização atual dos asteroides que podem vir a ser perigosos. Se traçarmos as órbitas desses asteroides, verão que temos muito com o que nos preocupar. A rotina matutina de Paul Chodas faria com que muitos nem saíssem da cama. Um software envia direto para a caixa de e-mails dele informações sobre asteroides recém-descobertos que podem se chocar contra a Terra. Temos, por exemplo, um novo objeto que foi descoberto e que pode se chocar com a Terra em 2071. A probabilidade é de 3 em 1 milhão. Foi descoberto durante a noite. Temos novidades todos os dias. Um objeto do tamanho de um prédio, como o 2002 MN, atingir a Terra sem aviso, infelizmente, não é um cenário improvável. Metade dos asteroides que se aproximam de nós tem o Sol ao fundo, e por isso é impossível detectá-los com antecedência. E há muitos objetos que ainda não foram descobertos. Há aproximadamente 1 milhão de objetos que cruzam a órbita da Terra e nos oferecem risco potencial. E desses, atualmente, só conhecemos 1% ou menos, uma fração de 1%. A ameaça mais séria que conhecemos no momento vem do asteroide Apophis. É um asteroide de tamanho médio com 270 metros de diâmetro. Ele pesa 20 milhões de toneladas e poderia exterminar não somente Estocolmo, mas todo o norte da Europa, pois liberaria energia equivalente a 65 mil bombas de Hiroshima. Anote na sua agenda. Sexta-feira, 13 de abril de 2029. Nessa data, o Apophis passará pela Terra a uma altitude de apenas 29 mil quilômetros, mais baixo que alguns satélites artificiais. Há várias formas de desviar asteroides em rota de colisão com a Terra. Se detectado com antecedência, o melhor plano de ação seria o chamado rebocador de asteroides. Ele paira na frente do asteroide, como um helicóptero, e o atrai através da gravidade. O asteroide não é tocado. Se quiser desacelerar, ele paira na frente de trás dele. O rebocador fica na parte de trás para desacelerar o asteroide. O asteroide é acelerado ou desacelerado para que seja desviado de acordo com nossa vontade. Rusty Schweickart era astronauta no programa Apollo da NASA. Hoje ele se dedica à elaboração de uma estratégia global para lidar com as ameaças do espaço. Se você pensa que a Agência Espacial Europeia ou a NASA nos Estados Unidos são responsáveis por proteger a Terra contra impactos de asteroides, você se engana. Não fizemos os testes necessários e nem sequer o trabalho analítico que deveríamos ter feito, pois não é responsabilidade de ninguém. Mas um asteroide do tamanho do Apophis não poria a humanidade toda em risco. Destruirá uma cidade, uma região, um estado, algo nessas proporções. Mas se pensarmos em asteroides com 2 quilômetros de diâmetro ou mais, o desastre é global. Astrônomos descobriram mais de 800 asteroides próximos à Terra, maiores que 1 quilômetro. Se falarmos em 3 quilômetros de diâmetro, temos um evento global muito grave, ao qual a humanidade poderia sucumbir. Se aumentarmos para 10 quilômetros, a probabilidade da humanidade não sobreviver seria maior que o contrário.
O asteroide que dizimou 75% de toda a vida na Terra há 65 milhões de anos, incluindo os dinossauros, tinha aproximadamente 10 quilômetros. A explosão preparou o terreno para os pequenos mamíferos dos quais nós, humanos, evoluímos. Mas não se sabe se estaríamos entre a minoria das espécies sobreviventes ao próximo grande impacto. Obviamente haveria um choque enorme no momento do impacto, mas a queda de um grande asteroide também lançaria muita fuligem e aerossóis da atmosfera, o que bloquearia a luz do Sol, levando a um longo período de escuridão e temperaturas congelantes por todo o globo. E esses efeitos climáticos resultantes provavelmente extinguiriam os seres humanos que tivessem sobrevivido ao impacto. Tem um bom hoje, o JU-39. Dê uma olhada. É quase certo que nenhum dos maiores asteroides estará em rota de colisão com a Terra em um futuro próximo. A verdadeira ameaça à humanidade vem de outra direção. O verdadeiro perigo não vem tanto dos asteroides, porque conseguimos rastreá-los. Eles giram em torno do Sol em órbitas bastante regulares. O perigo são os cometas. Os cometas viajam ao dobro da velocidade e podem ser enormes. Podem ter o tamanho de Plutão. Hoje sabemos que Plutão não é um planeta, é um cometa. Um cometa que cresceu demais. Além de Plutão, acreditamos que haja outros objetos tão grandes quanto Plutão. E a má notícia é que é impossível identificar a maioria dos cometas, até mesmo os grandes. No pior dos cenários, um cometa completa uma volta ao redor do Sol, mas não há cauda, não conseguimos ver, fica totalmente invisível. À medida que se aproxima mais do Sol, vemos a cauda gigante saindo do cometa. E então temos só 2 semanas. Só nos resta cruzar os dedos e torcer para o cometa não nos atingir. Um asteroide com o diâmetro de 3 quilômetros poderia exterminar a humanidade. Mas a probabilidade neste século de um deles vir em nossa direção é pequena. Por isso a ameaça de projéteis do espaço está em 9º na nossa lista apocalíptica. A próxima ameaça tem 2 vezes mais chances de ocorrer. Quando o interior da Terra acordar, é melhor estar longe. Erupções vulcânicas são o tipo de evento mais extremo que pode ocorrer na Terra hoje. Os vulcões mais perigosos são tão gigantes que as pessoas nem percebem que estão em cima deles. Muitos visitantes não se dão conta de que estão aproveitando as férias em cima de um dos maiores vulcões ativos do mundo. Quando os maiores vulcões da Terra despertarem, toda forma de vida no planeta estará em risco. A erupção de supervulcões pode ser considerada a catástrofe que, no passado, mais se aproximou de extinguir a raça humana. 8. Erupção de supervulcão. Não estava fácil para os habitantes da Terra há 75 mil anos. Uma das recorrentes eras glaciais da Terra havia começado. A temperatura estava caindo e tudo ia mudar para pior. Do outro lado do mundo, na ilha de Sumatra, ocorreu uma enorme erupção vulcânica. O vulcão chamado Toba lançou na atmosfera vários milhares de quilômetros cúbicos de magma e gás sulfuroso. Nossos ancestrais na África Oriental devem ter visto o céu escurecer. Veríamos a luz do Sol se apagar. O céu ficaria praticamente todo encoberto. As temperaturas globais cairiam. Sentiríamos um frio congelante no Equador.
Cientistas acreditam que o inverno vulcânico causado pela erupção do Toba durou mais de 5 anos e quase levou a humanidade à destruição total. Nós sabemos, através dos estudos modernos da genética dos seres humanos, que houve uma redução da população há 75 mil anos, na época da erupção do Toba. A população caiu para talvez alguns milhares de indivíduos. Esse foi descrito como o momento mais crítico para a humanidade. A espécie humana estava mesmo à beira da extinção. Segundo a teoria da catástrofe do Toba, esse imenso supervulcão quase causou a extinção da espécie humana. Erupções dessa magnitude não são apenas coisas do passado. Com relação a vulcões, especialmente supervulcões, a questão não é se haverá outra erupção, mas sim quando ela ocorrerá. O principal candidato para a próxima supererupção também é um dos pontos turísticos mais visitados no mundo. Três milhões de turistas ao ano visitam Yellowstone para desfrutar da paisagem e dos animais selvagens. Mas muitos não sabem que estão no cume de um dos maiores vulcões ativos do mundo. A maioria das pessoas pensa que todos os vulcões cospem fogo e que esse material lançado para cima vai se acumulando dos lados e formando um morro cônico de faces íngremes. Tanto material é expelido da caldeira, milhares de quilômetros cúbicos, que o terreno cede e se transforma em uma grande depressão. A caldeira de Yellowstone é gigantesca. 40 quilômetros de largura e 80 de comprimento. E a quilômetros de profundidade fica a imensa câmara de magma, fazendo força para cima como uma grande panela de pressão que, em algum momento, explodirá. Haverá erupções em Yellowstone no futuro? Com certeza, não há dúvida. Há terremotos constantes? Com certeza. A deformação do terreno também é certo isso. E por que não são indicadores de uma potencial erupção? Porque se dão em locais diferentes. Então não são causados pelo movimento de rocha derretida em uma área. Yellowstone é um supervulcão que historicamente despertou com regularidade sinistra. Seu ciclo de supererupções é bastante regular a cada 600 mil anos. E a última ocorreu há mais de 600 mil anos. Então, pode-se dizer, de certa forma, com base no comportamento passado do vulcão, que a erupção está atrasada. Quando chegar a hora da erupção do Yellowstone, fendas serão abertas no solo e jorrará lava para fora. Primeiro em um local, depois em vários. Até que o conjunto de fendas leve o terreno a entrar em colapso e a câmara de magma explodirá para cima. Uma nuvem enorme de gás cinzento se formará durante a erupção vulcânica. É o chamado fluxo piroclástico, composto de fumaça superaquecida. Ele se espalha em todas as direções, viajando a centenas de quilômetros por hora. Nada no caminho sobrevive. Esta é Bozeman, a cidade que mais cresce em Montana e ponto de partida para visitar Yellowstone. Está a 100 quilômetros de distância, mas será destruída pelo fluxo piroclástico. Partículas menores da nuvem apocalíptica chegarão a uma altitude de 25 mil metros e se espalharão por toda a atmosfera. Os principais efeitos das supererupções na sociedade seriam os climáticos. No pior dos cenários, teríamos até 5 ou 6 anos com um período de cultivo abreviado ou até mesmo inexistente. Atualmente, não temos o estoque de alimentos que precisaríamos para sobreviver a um desastre vulcânico.
Um asteroide em rota de colisão pode ser desviado e a diplomacia pode evitar uma guerra nuclear. Mas não há como parar um supervulcão. A probabilidade de um supervulcão entrar em erupção na nossa época é muito pequena, talvez 0,1 ou 0,2%. E com sorte, sobreviverão pessoas suficientes para recomeçar a civilização. Mas historicamente, erupções de supervulcões ocorreram 2 vezes mais que impactos de grandes asteroides ou cometas. Por isso, os vulcões estão acima da ameaça dos projéteis espaciais, no número 8 de nossa lista. O próximo item de nossa lista está na categoria de ameaças desconhecidas. Foi registrado pouco antes da meia-noite, em agosto de 1977. Um sinal abalou os instrumentos do radiotelescópio da Universidade Estadual de Ohio. O sinal veio de um ponto no céu a leste da constelação de Sagitário, a 220 anos-luz de distância. Foi tão claro que o operador fez uma anotação que veio a ficar famosa no arquivo impresso. O interessante no sinal WOW é que sua configuração, a maneira como o sinal oscilou no tempo, reproduz perfeitamente o tipo de configuração que se esperaria de um sinal vindo de uma fonte no céu que se move com as estrelas. 7. Extraterrestres hostis. Na busca por vida inteligente fora da Terra, o sinal WOW é o único que não pode ser explicado como um fenômeno cósmico natural ou resultado da atividade humana. No caso do sinal WOW, nunca mais foi visto. Elas poderiam estar lá? Criaturas avançadas como as retratadas em livros e filmes? Às vezes elas vêm em paz, mas na maioria das vezes seus planos têm sido bem mais sinistros. Certo, vamos lá. É nossa primeira exibição. Vai, gravando. Ninguém sabe se há vida em outros planetas. Mas considerando os rápidos avanços na astronomia, é muito provável que descobrir essa resposta seja apenas uma questão de tempo. Estamos vivendo em uma época muito especial. Agora, pela primeira vez na história da humanidade, temos a oportunidade de identificar os primeiros planetas semelhantes à Terra que orbitam ao redor de outras estrelas e descobrir quais deles são habitáveis, apropriados para a vida como a conhecemos. Desde a primeira descoberta, em 1995, caçadores de planetas dos 2 lados do Atlântico já relacionaram cerca de 500 dos chamados exoplanetas, planetas que orbitam ao redor de outras estrelas. Isso foi visto na primeira detecção há 15 anos, quando nós apenas detectávamos se havia um planeta. Agora nós fomos muito mais além. Passamos a dizer a temperatura do planeta, o tamanho dele, qual é sua gravidade, se é rochoso, gasoso, se podemos pousar nesse planeta. Nós realmente progredimos. É como um livro de ficção científica, mas não é ficção científica, é realidade. Esta é a primeira estrela encontrada com planetas que podem sustentar vida. Gliese é um sistema solar a 20 anos-luz de distância e, assim como o nosso sistema solar, contém vários planetas. Tanto o planeta chamado 581G e seu vizinho 581D podem sustentar vida. Já que planetas como a Terra foram encontrados tão próximos de nós, depois de uma breve busca, os cientistas acreditam que o número de planetas como a Terra no espaço pode ser enorme. Com tantas estrelas na galáxia, centenas de bilhões de estrelas, devemos esperar milhões de planetas com vida.
Se a galáxia possui vida inteligente em abundância, é uma questão completamente diferente. Dá para ver uma linha muito clara aqui. É esse tipo de sinal que estamos buscando. No SETI, Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre, acredita-se que estabelecer contato é apenas uma questão de tempo. Tenho em mente que há inúmeros mundos no espaço. Talvez 1% deles seja interessante ou apenas 0,01%. Há milhões de mundos, isso não importa. Eles têm buscado sinais extraterrestres há quase 50 anos, mas até agora nada mais promissor que o sinal "Uau!" foi detectado. Mas isso vai mudar. Este conjunto de antenas nos permitirá trabalhar com muito mais velocidade. Se estivesse operacional em 2 décadas, se verificaria milhões de sistemas solares e aí talvez encontrássemos extraterrestres. Mas será que os alienígenas seriam uma ameaça? Ninguém se importa com a busca por sinais do SETI, mas o que este homem faz incomodou algumas pessoas. Alexander Zaitsev é um radioastrônomo russo. Ninguém mandou mais mensagens ao espaço do que ele. A última mensagem foi transmitida em 2008 ao Sistema Solar Gliese. Estamos criando um tipo de ponte entre nós e a civilização receptora. Fizemos nossa parte no trabalho. Agora só depende deles. Será que conseguem interpretar nosso sinal? Conseguem compreendê-lo? Se houver seres no sistema Gliese capazes de receber a mensagem dele quando lá chegar, na primavera de 2028, eles ficarão sabendo de muita coisa sobre nós. A mensagem inclui uma lista dos recursos naturais da Terra, como os minerais e os metais. Um mapa mostra como os continentes estão dispostos e também consta um guia da constituição genética dos seres humanos. Muitas conferências foram organizadas para discutir esse assunto e são levadas em consideração porque esse tema desperta muitas emoções, já que algumas pessoas acreditam que é perigoso e que não deveríamos mexer com isso. Outros alegam que nossos sinais de televisão sempre estiveram pelo espaço, mas esse sinal é fraco. O que devemos tentar é evitar a transmissão deliberada de sinais que seriam muito mais fortes a sistemas estelares específicos. Alexander Zaitsev ignora as críticas. A meu ver, nada do que transmitir oferece perigo. Nas transmissões digitais que enviamos, descrevemos apenas coisas que são universalmente conhecidas e que podem vir a interessá-los. Talvez sejamos a única civilização na nossa parte do universo. Nesse caso, podemos riscar os alienígenas da nossa lista de ameaças. Mas se a existência de seres inteligentes for algo comum, pode ser que o comportamento violento e agressivo seja uma característica dos alienígenas, como nós. Aí sim poderíamos ter problemas. Se você olhar a história da humanidade, toda vez que uma sociedade tecnologicamente mais avançada, outra menos avançada, a segunda acaba se dando mal. Se os alienígenas quisessem se livrar de nós, provavelmente conseguiriam cumprir essa missão. As chances de serem apenas 50, 100 ou 500 anos mais avançados que nós são muito pequenas estatisticamente. É mais provável que estejam milhares ou milhões de anos à nossa frente. Quando menos se espera, as coisas podem fugir do controle. Olhando a Terra do alto, é óbvio qual seria o melhor lugar para um agressor atacar com máximo efeito.
Como é muito provável que não sobreviveríamos ao encontro com alienígenas agressivos, essa ameaça fica em 7º na nossa lista apocalíptica. A próxima ameaça de nossa lista não é nem um pouco desconhecida. De muitas formas, esses são os organismos de maior sucesso na Terra: bactérias, parasitas e vírus. Todos os animais e plantas possuem sua própria cepa de vírus. O hospedeiro com frequência consegue coexistir pacificamente com seus acompanhantes internos, mas não sempre. Entre os riscos de catástrofe global, pandemias naturais está entre os principais. Já nos mataram em grande escala por toda a história e voltarão a agir. Atualmente, com as viagens globais, uma pandemia se espalharia rapidamente por todo o mundo. Portanto, os registros de sobrevivência do passado não são mais garantia de que não voltará a ocorrer e de que não será universalmente mortal no futuro. 6. Pandemias naturais. A população de São Francisco comemora, desfilando cartazes como Kaiser Wilhelm. Ano de 1918. Todo mundo comemorava o fim da Primeira Guerra Mundial, como na Market Street, em São Francisco. A Guerra de 4 anos havia finalmente terminado. Mas o verdadeiro inimigo surgia. Muito mais mortal que bombas e gases tóxicos. Observando a passeata mais de perto, nota-se que as pessoas estavam usando máscaras. Uma pandemia do vírus influenza, chamada gripe espanhola, se espalhava rapidamente. Quase metade de toda a população mundial foi infectada e cerca de 80 milhões de pessoas morreram. Você encontrará, em qualquer cemitério da Bretanha, você encontrará mortes em 1918. O total de mortos na pandemia de gripe global foi muito maior que o total de mortos na Primeira Guerra Mundial. Muito, muito maior. Ainda não se sabe ao certo por que a pandemia de gripe de 1918 foi tão devastadora. Talvez, de certo modo, este seja o maior mistério não resolvido do século XX. Como 80 milhões de pessoas desapareceram? John Oxford acredita que esse vírus quase centenário pode nos ensinar muita coisa sobre como lidar com pandemias no futuro. Este jovem morreu em Praga em 1918 do influenza, da gripe espanhola. Esta é uma amostra do pulmão. Se conseguirmos identificar 1, 2 ou 3 genes que se correlacionem com o potencial de virulência do vírus de 1918, acho que podemos aplicar essa informação à situação do momento. Atualmente, quase um século depois, há cepas de vírus como a gripe aviária e a gripe suína. A princípio parecem bem menos nocivas, mas Oxford insiste que é preciso cuidado. Estou dizendo que a gripe aviária ainda não matou muitos, mas continua evoluindo e pode se aperfeiçoar e adquirir a habilidade de extrapolar o Sudeste Asiático e se espalhar. A questão é, na base militar de Etaples, acho que morreram umas 200 pessoas. Mas em 2 anos, o vírus decolou como um avião. Ele pegou velocidade, decolou e matou 80 milhões. Essa é a ameaça. O vírus invade nossas células e começa a se replicar utilizando os próprios recursos delas. Os piores são os vírus RNA. Eles não têm uma função de controle, o que gera um alto índice de mutação. A maioria das mutações não é viável, mas algumas sobreviverão e se espalharão. É como Darwin. É bem esse o caso. A sobrevivência dos mais aptos. De todos os mutantes que produz, o vírus faz com que a mutação mais forte produzida, ou seja, o vírus mais apto, decole. Pior ainda quando um vírus RNA de outro animal hospedeiro nos infecta.
As diferentes cepas de vírus podem se combinar e o resultado serão cepas que o sistema imunológico do corpo desconhece. O vírus da AIDS chegou aos humanos através dos macacos há 1 século. A SARS e o Ebola tiveram origem nos morcegos. Vírus que passam de animais para humanos são conhecidos como zoonoses. E caçadores de vírus como Nathan Wolf vivem descobrindo novos casos. Alguns animais de estimação selvagens são mantidos em aldeias e podem morder. Crianças e adultos são mordidos. Também, quando se caça e abate animais, há um enorme potencial de contato com o sangue e os diversos fluidos sanguíneos que podem abrigar essas doenças infecciosas. Cientistas do Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo têm acesso a avançados softwares que simulam a propagação de vírus e fazem uso dessa tecnologia para determinar como a sociedade lidaria com uma pandemia da ordem da gripe espanhola de 1918. O cenário não é nada bom. O cenário é o seguinte: uma pessoa infectada no Sudeste Asiático retorna ao aeroporto de Arlanda, em Estocolmo. Quando o avião pousa, 5 pessoas, incluindo a primeira, já estão infectadas e a contaminação de todo o país se dá rapidamente. O vírus se dissemina nas casas e nos locais de trabalho, mas principalmente onde há aglomeração de pessoas. Desenvolver e distribuir uma vacina a tempo é impossível. Os grandes efeitos surgem após 2 meses. Na 8ª semana temos 100 mil atingidos e na 9ª, 300 mil. E a partir daí essa taxa sobe rapidamente. Até contaminar toda a população e muitos morrem. A simulação mostra um cenário assustador. Quase 7 milhões de suecos infectados e 500 mil mortos. Em escala global, 70% da população mundial se contaminaria e 1 bilhão de pessoas morreria. Mas será que pegaríamos cepas de vírus com potencial ainda mais mortal e devastador, ou que chegassem a ameaçar a nossa existência? Digamos que não poderíamos pegar uma doença com a virulência e a letalidade do Ebola, a transmissibilidade da gripe comum e talvez o tempo de incubação do HIV. Se isso acontecesse, os resultados com certeza seriam muito ruins. Um vírus maligno se espalharia pelo mundo como um cavalo de Troia, sem que nem notássemos, para posteriormente nos destruir. É um cenário improvável, mas não pode ser descartado. Nunca se deve subestimar um vírus, qualquer que seja. Nunca, nunca, nunca. Parece haver um bom motivo para a natureza não poder fazer isso. São necessárias algumas combinações improváveis de eventos evolutivos. Mas, em termos de risco existencial, eu acho que esse é tão grande, ou até maior do que qualquer outro, considerado até agora. A ameaça advinda de micro-organismos está em 6º na nossa lista. Em 6 milhões de anos, passamos de macacos em árvores para humanos. Até agora, o nosso caminho foi marcado por desastres e morte. Predadores perigosos, secas recorrentes, eras do gelo reduziram nossa população. Mas alguns poucos sempre conseguiram sobreviver e nos levaram ao que somos agora. Considerando que sobrevivemos a todos os riscos da natureza durante milhares de anos, não parece muito provável que um deles consiga acabar conosco nos próximos 100 anos. Portanto, eu acho que se formos extintos nos próximos 100 anos, é mais provável que seja resultado de riscos antropogênicos, por coisas que nós mesmos fazemos.